Fechou o tempo, hein? Cartão vermelho, a gente ainda não sabe pra quem. O Alexander Barbosa tá sem controle, hein? Uma confusão enorme, Dandan. Estamos de olho. Antes dos socos e da brabeza veio o futebol. O Flamengo apostando na dupla De La Cruz e Arrascaeta para reforçar um time repleto de reservas. O Botafogo tentando ser competitivo com as peças disponíveis neste início de temporada. O clássico foi quente, com sensação térmica de 31 graus, com disputas nada delicadas e tensão no ar. Antes do primeiro minuto da partida já teve uma chance de gol. O Luiz Araújo estava cercado de marcadores e deu um passe para o Juninho sozinho chutar para a defesa do John. Tá na cara do gol, pintou o primeiro, Paredão defendeu! Pouco depois, o atacante contundido deu lugar ao Bruno Henrique. Ele tá cercado por 4, limpou, bateu pro gol, desvio, ela vai pra fora, é escanteio! O Flamengo dominava. O Botafogo tinha menos oportunidades. Uma delas terminou em reclamação. Na disputa, o De La Cruz acertou o cotovelo no queixo do Matheus Martins e recebeu cartão amarelo. PC Oliveira, nosso especialista, para ele, o De La Cruz tinha que ter sido expulso. Isso é erro claro e óbvio, lance de agressão, fora da disputa da bola, e aí ele tem uma ação com o cotovelo, com força excessiva, no rosto do Matheus Martins. O VAR não chamou e o De La Cruz permaneceu em campo. No lance, acho que ele nem veio ver o VAR, mas eu acho que ele deixou o cotovelo bem na minha cara e bem na cara do Bandeirinha. O Bandeirinha viu, não comentou nada com o árbitro, mas é sempre assim. A primeira finalização do Botafogo foi só nos acréscimos do primeiro tempo. Chute do Alex Telles. No céu, a lua se afirmava, cada vez mais bonita. Com a chegada do segundo tempo, apareceu o gol do Flamengo. Uma jogada ensaiada. Arrascaeta bateu a falta. O Danilo surgiu de fora da área e deu um passe forte e preciso de cabeça. Onde estava o Léo Ortiz. Bola da Arrascaeta, levantou o toque de cabeça do Danilo pro Léo Ortiz empurrar pro fundo do gol. No início da semana, o zagueiro foi elogiado pelo maior ídolo do Flamengo. O Zico disse que o Léo Ortiz é de outro nível. E da torcida, ele já escutou que é o camisa 10 da zaga. É inacreditável para mim receber um elogio de um ídolo como ele, né? Então acho que esse elogio dele nessa semana me abençoou para que eu pudesse fazer um gol num palco que ele fez muitos, né, pelo Flamengo. Mas futebol tem que estar atento o tempo todo. Se não deixa uma marca positiva uma hora, na seguinte pode comprometer a atuação. Na entrada da área, o Léo estava com tudo dominado e se enrolou para sair jogando. O Savarino tomou a bola, Lobato esperou a passagem do cuiabano que cruzou na cabeça do Igor Jesus e o Varela salvou flutuando no ar. Salvou praticamente em cima da linha. O Igor Jesus testou direitinho. A mãe do jogador morreu na semana passada. E contra o Botafogo, o Varela, lateral direito, atuou improvisado na esquerda. Foi elogiado pelo Felipe Luiz. E faz um jogo desse, num clássico, depois de uma semana sem treinar. Me deixa muito orgulhoso. O Botafogo não tinha tempo a perder e não teve gols para fazer. A última tentativa veio com o Lobato, que parou na defesa do Matheus Cunha. O placar ficou no 1-0. Quando o árbitro apitou o final da partida, começou uma briga no campo. Teve empurrão. Fechou o tempo, hein? Rapaz, brabo, hein? Barbosa partiu para cima do Bruno Henrique e o Gerson defendeu o companheiro. Foi aí que o Gerson e o Barbosa receberam cartão vermelho. O Alexander Barbosa tá sem controle, hein? O Barbosa tenta dar um soco ali no Bruno Henrique. O tumulto só aumentou. Cleiton, zagueiro reserva do Flamengo, que nem entrou na partida, atingiu o rosto do Barbosa, que teve um sangramento na boca. Está sangrando bastante o Alexander Barbosa. Cleiton também foi expulso. Por um momento, deu a impressão de que a briga havia sido apartada. Só que os jogadores do Botafogo ficaram aguardando os rubro-negros no túnel que dá acesso ao vestiário. Quando o time do Flamengo passou por ali, nova confusão. É inacreditável isso acontecer. Jogadores de futebol do mais alto nível protagonizando um episódio lamentável. Já tem confusão, já tem bololô. Confusão, Alex Telles tendo que ser segurado pelos seguranças. Confusão, Barbosa agora também. Uma confusão enorme, Dandan. Estamos de olho. Estamos vendo aqui confusão entre os jogadores do Flamengo e do Botafogo, seguranças. Depois, o time do Botafogo não quis dar entrevista. Ausência de palavras e de um dente na boca do Barbosa.
Com a vitória, o Flamengo chegou à liderança da Taça Guanabara. O Botafogo permaneceu na 6ª colocação, fora da zona de classificação para a semifinal do Carioca. Foi a 2ª derrota do clube para o Flamengo na temporada. A outra foi na decisão da Supercopa, quando o título ficou com o rubro-negro. Ficou nítida a evolução que nós tivemos naquele clássico. Essa foi a última entrevista do Leiria como técnico interino do time. O Botafogo anunciou a volta do Cláudio Caçapa ao comando da equipe. Até o clube definir o nome do novo treinador. O que não mudou foi a Lua. Do início ao fim, trabalhou pelo espetáculo. Ela estava com a bola toda. Lua cheia, mexe com a maré, mexeu com os nervos dos jogadores. Mas foi feia essa confusão, hein? Mas vamos lá, Cícero Melo, agora sim, hein, o Cícero. O que repercute mais por aí? A vitória do Flamengo, como quer o Felipe Luiz, ou a confusão toda, hein, Cícero? Oi, Bruno. Um abraço para você, beijo na Mari, nos companheiros e no Fã de Esportes. É claro que a briga, a confusão, bem relatado aí, bem mostrado na matéria do Pedro Henrique Torre, está repercutindo muito mais do que o jogo. O jogo era um jogo adiado, atrasado da 7ª rodada, e o público pequeno para um jogo desse porte, apenas 33 mil torcedores. A vitória foi até merecida do Flamengo, com esse gol do Léo Ortiz, aos 10 minutos do segundo tempo, num passe, numa cobrança de falta, com a mão praticamente do Arrascaeta, para o Danilo, que começou como titular, e ele de cabeça achou o Léo Ortiz, que fez o gol da vitória. O Felipe Luiz escalou um time misto com apenas 4 titulares de saída, Wesley, Léo Ortiz, De La Cruz e Arrascaeta, e depois foram entrando outros titulares durante o jogo. O caso do Bruno Henrique, que entrou rapidamente, porque o Juninho saiu aos 13 minutos do primeiro tempo com uma lesão na coxa direita. O Gerson também entrou e o Pulgar também. No Botafogo, o técnico interino Carlos Leiria começou com 3 volantes, Gregory, Marlon Freitas e Alain. E as cenas lamentáveis depois do jogo estão repercutindo até agora. Daqui a pouco nós vamos estar a partir das 3 horas na sede da FERJ, Federação do Rio, e deve ter repercussão lá na sede da FERJ. Apenas 3 expulsos, o árbitro ainda inexperiente, Bruno Mota Corrêa, tinha que ter expulsado pelo menos uns 3 ou 4 de cada lado, porque todo mundo se envolveu nessa pancadaria, principalmente ali no campo, depois do jogo e nos corredores que dão acesso ao vestiário. Então, vamos ver o que a federação vai tomar de providências em relação, claro que os jogadores vão ser julgados também. Flamengo, então, líder agora com 17 pontos ganhos, Botafogo fora do G4, em 6º com 12 pontos ganhos. E uma última informação, o Botafogo de madrugada, a 1h11 da manhã, anunciava que Cláudio Caçapa é o novo auxiliar técnico permanente. Ele que em 2023 já trabalhou no Botafogo, 4 jogos, 4 vitórias e 100% de aproveitamento. Voltamos aos estúdios. Cícero, muito obrigada, e vários pontos para a gente falar, né, dos personagens do Flamengo e, claro, a notícia também do Caçapa de volta ao Botafogo. Nos últimos 10 clássicos, o Flamengo tem 4 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. 50% de aproveitamento, 2 gols a mais, né, marcados do que sofridos. A gente vai falar sobre o jogo também? Preferência, né? Bom, melhor. Preferência, né? Às vezes, não é bem essa palavra. Será? Mas eu vou fazer aqui meu papel de começar perguntando sobre o jogo. Depois a gente vai para o assunto que aí, né, o povo gosta. Mas assim, mais um clássico entre Flamengo e Botafogo nesse ano e mais uma vitória do Flamengo. Mas diferente da Supercopa, não foi, Marra? Foi diferente da Supercopa. Supercopa, o Flamengo, bom, até porque o time era diferente, né? O Cícero ainda lembrou do Arrascaeta, né? O Arrascaeta vem buscando novamente o espaço dele, mas eu também acho que ele é o Arrascaeta e é difícil. Ele tem que ser visto sempre como um titular, até que ele saia do Flamengo, né? É diferente a situação dele. Mas é um Flamengo que acho que teve também uma questão de postura do Botafogo, de um pouco mais de colocação de limite para o Flamengo. O time que entrou em campo do Flamengo não é o time mais acostumado, mais ambientado, mais entrosado. Então o Flamengo teve um pouco mais de dificuldade. O Botafogo fecha um pouco mais também os lados. Mas depois do placar, da soma dos 2 placares em competições diferentes, está muito claro que o Flamengo não está perdendo tempo. O Botafogo pode recuperar tempo, mas no momento o Flamengo está na frente. Não é por causa do 4-1 em 2 jogos.
É por causa do trabalho do Filipe Luís, que já são 22 jogos? 21. Com uma derrota e com a sensação de que só vai melhorando, de que só vai dando confiança para o grupo, que os jogadores só vão acreditando cada vez mais. É uma sensação que passa. Quer discutir, assim, no divã, a situação do Botafogo? É a entrevista do torcedor para Beta Barroso. É a realidade, né? É a indefinição. Dá tempo de corrigir? Claro que dá tempo. O Botafogo corrigiu em abril do ano passado e foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil e da Libertadores. Mas vai ficar flertando com o risco até quando? Eu acho que o técnico tem que chegar rápido. E aquele número me chamou muito a atenção, de 12 gols sofridos só em 21 jogos. E o Flamengo, ele já enfrentou, acho que, diversas situações diferentes. Claro, tem muito do campeonato estadual, mas você tem decisões de campeonato contra grandes times. Só a média de meio gol por jogo. O Filipe Luís trabalha a sua linha de defesa muito alta. Então, o Filipe Luís, ele meio que deixa o time adversário longe do gol. A gente nem está falando, por exemplo, do que os goleiros agarram tanto nas partidas contra o do Flamengo, né? Que os goleiros agarram tanto. Os goleiros nem trabalham tanto assim, porque a zaga montada pelo Filipe Luís deixa o time adversário basicamente com oportunidade de sair em contra-ataque. E isso foi visto ontem novamente, mesmo com o Varela improvisado na lateral esquerda. O Filipe Luís elogiou bastante o Varela, elogiou bastante o Wesley, porque o Wesley muito seguro na defesa e saindo também muito de forma ofensiva, dando profundidade lá pelo lado direito. Será que ele não vai ser convocado, não, hein? Pra mim já tá no radar, sim. O Filipe Luís falou, não é pra falar que ele jogou muito, é que ele joga muito. Isso daí ele tem razão. Só que o Flamengo, pra mim, ontem, como o Marra disse, né, que o Botafogo disputou mais a partida do que, por exemplo, na Supercopa. Teve menos que o De La Cruz, né? O De La Cruz errou muito ali. E eu repito, era para ter sido expulso, sim. Mas o clássico foi decidido na bola parada, decidido na cobrança ensaiada. E um ponto para o Botafogo foi que o Botafogo melhorou com as entradas tanto do Cuiabano pelo lado esquerdo e do garoto, Lobato, também pelo lado esquerdo. Ele geralmente joga no lado direito. Mas o Botafogo melhorou bem, com um pouco mais de velocidade pelo lado esquerdo, principalmente. E do lado do Botafogo, tem muito disso, né? Depois a gente vai falar sobre a briga também, mas sobre a expulsão, né? E sobre a expulsão, né? Porque a agressão ali do De La Cruz, ela parece até mais grave do que acontece na briga. Ou pega mais em cheio do que acontece na briga, né? A do De La Cruz era para ter sido expulso. Era para ter sido expulso, não era, gente? Não, era para ter sido expulso. E é óbvio que sim. Isso não tem discussão. Não tem. Poderia mudar o jogo, né, gente? E é um absurdo a arbitragem ali na frente não ter expulsado. Tanto que o árbitro vê, claro. Tanto que ele já sai correndo para dar cartão amarelo, mas como é que ele deu amarelo e não vermelho? Foi muito claro para mim, porque tem lá todas as imagens e tudo mais, ele deixa o braço. Muito nitidamente ele deixa o cotovelo. É isso aí, nação rubro-negra, depois dessa grande vitória, né, do Flamengo para cima do Botafogo, depois também dessa confusão, agora falando sobre Mercadão da Bola, o meio-campista Andrés Pereira interessa muito ao Flamengo. O Flamengo que negociou, né, o Carlos Alcaraz e o Filipe Luís pediu, né, para a diretoria com carinho o retorno, né, do Andrés Pereira. É um jogador assim que se encaixa muito bem no perfil, né, do Filipe Luís. É um cara que corre para todo mundo, é um cara que não para de correr, bate falta, bate muito bem no gol. Então, assim, é uma opção muito boa, né? O Flamengo está analisando essa possível contratação e não para por aí. Não para por aí, até porque o Flamengo também está pensando em outras contratações. E uma delas é o atacante Anderson Talisca, né, que entrou no radar, né, como da diretoria do Flamengo. Tem outros nomes também, como Thiago Mendes. Então, assim, o Flamengo está indo no mercado, está analisando esses nomes. Eu vou falar uma coisa para vocês. Chegando o Anderson Talisca, né, chegando o Andrés Pereira, por mais que ele tenha falhado na final, né, da Libertadores, eu acho que é um baita jogador e pode ajudar muito o Flamengo, né, nessa temporada e principalmente no Super Mundial de Clubes. Vocês concordam, abençoadas e abençoados? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!